E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui sobre a nossa avaliação que vai acontecer aí nessa quarta-feira, se eu não me engano, nessa semana. E nós vamos cobrar a parte do polígono, né? Principalmente aquela planificação, né? De sólidos e tal. Quanto a isso, não tem muito que... Você tem que ter essa visão espacial, tem que treinar tudo, a gente já falou bastante disso. Mas o que eu queria falar agora era sobre essa última parte que vocês tiveram, que são áreas, né? Então, além disso, vai cobrar áreas, perímetro, tá? Por enquanto, das figuras que vocês viram até agora, que é quadrado, quadrado, né? E retângulo. Então, bem tranquilo, né? Acho que a maioria de vocês aí já pegou. Só eu vou dar algumas dicas, tá, gente? Não é uma coisa, não é resolução de exercício e tal. Então, esse vídeo é muito curtinho, é só para dar algumas dicas. Então, primeiro, todo mundo sabe que para você colocar aqui o quadrado, então você tem um quadrado, beleza? Então, o quadrado você sabe que os lados são iguais, né? E o retângulo não, mas são paralelos e tal. E aqui, no vídeo que apareceu da série, ele chamou aqui de base vezes altura. Tem gente que chama também de comprimento e aqui largura, tanto faz, tá, gente? Né? Ou base e altura, tá? Eu não gosto muito de base e altura porque não tem altura, é plano, né? Tá no plano, tá na mesa, não tem altura, tá? Eu acho que quando um objeto, alguma coisa começa a ter altura, ele começa a ter 3 dimensões, né? Que é o nosso caso. Então, a gente tem comprimento, largura e altura, né? Beleza? Mas, enfim, tem gente que coloca como base e altura, tudo bem, não tem problema. E você sabe que para achar a área é base vezes a tal da altura, que eles chamam até, colocam de H aqui, né? Tá? Comprimento vezes largura, ou, né? Para a gente simplificar aqui a nossa, e não ter e ficar mais discutindo sobre isso, né? Se é base, altura, comprimento e largura, vamos colocar aqui um x e y, né? E aqui vai ser x vezes y. Isso é a área, e a área a gente sempre coloca S, tá, gente? Tá? Ah, mas no livro tá a área, beleza, mas vocês vão ver, principalmente quando chegar no ensino médio, que geralmente a gente abrevia a área como S, tá? De superfície, beleza? E porque a letra A é muito utilizada em fórmulas e tal, a gente usa A e vai confundir. Por isso que eles colocam a letra S, como se fosse sendo a superfície daquela figura área, beleza? Então, é só multiplicar. E aqui também, gente, no quadrado também. Aqui, no caso, os lados são iguais, né? Então, fica x vezes x, x ao quadrado. Mas a fórmula é a mesma, tá? É que um lado, numa figura, os lados são iguais, então fica x ao quadrado. E na outra, os lados são diferentes e fica um vezes o outro. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, aonde que eu posso pedir alguma coisa diferente? Vamos colocar assim. Você não vai pedir para calcular a área de um retângulo, a área do quadrado. Então, cuidado, pode ser colocado, como no exemplo que eu dei para vocês fazerem, né? De repente a gente pode até colocar aqui, que eu dava uma praça. Olha lá, ó. Lembra? Eu dei um problema para vocês ali para fazer para essa semana. Uma praça retangular e dentro você tem um canteiro quadrado. Não é isso? E ele diz que o cara vai pintar de vermelho, de amarelo, pintar o chão da praça em volta do canteiro, né? E quantos metros quadrados tem esse chão, que ele vai ter que comprar tinta para quantos metros quadrados. Então, gente, como é que você vai fazer isso? É simples, você vai calcular a área do retângulo, vamos colocar assim, ó, a área do retângulo, que é a praça. Aqui, se você fosse pintar tudo, mas você não vai pintar esse pedaço, que é onde tem o jardim. Então, você vai subtrair da área do quadrado. Entendido?
Ó, a gente até escreve assim, ó. Vocês já vão entendendo como é que é, para chegar lá na frente vocês já viram, tá? Então, essa é a dica. Você vai calcular a área do retângulo, você já sabe calcular, só multiplicar aqui, ele deu o lado do retângulo. Calcula a área do quadrado, que é só você, né, L ao quadrado, já sabe, já tem lá no problema o lado do quadrado. Então, você vai calcular a área do retângulo, tá? Então, gente, o que eu queria passar para vocês hoje como dica é isso, aprendam a subtrair a área uma da outra, beleza? Aprendam a subtrair a área uma da outra, tá? Não fiquem presos, ou então assim, ó, por exemplo, ó, se a pessoa te dá uma figura desse jeito aqui, ó. Então, ó, aqui você tem um retângulo, certo? Aqui você tem um retângulo. Ah, beleza, só multiplicar x vezes y. Mas vamos supor que aqui, ó, tá? Vamos supor que aqui a pessoa fez um recorte aqui, ó. E ele quer calcular essa área aqui. Mesma coisa, ele quer calcular essa área dessa figura. Tá, gente? Então você precisa saber. Você tem duas maneiras. Vou até ampliar aqui, ó. Você tem duas maneiras. Ou você divide isso em vários retângulos, né? E aí você calcula a área desse cara aqui e depois desse cara aqui e soma. É uma maneira? É uma maneira, mas eu acho muito mais trabalhosa. Ou você faz a área total desse retângulo e tira a área daquele quadradinho que ele tirou lá em cima, desse quadradinho aqui. Subtrai, tá? Então, você trabalha menos, você só precisa calcular duas áreas. A área do retângulo inteiro, a área do retângulo inteiro e a área daquele retângulozinho, daquele pedacinho que eu tirei fora. Então, você vai fazer a área do retângulo menos a área desse pedacinho, que é o raciocínio que eu estou colocando aqui para vocês, aqui do exercício que eu passei para vocês agora, tá? Lá no atividade do professor da semana, né? Que tinha a praça retangular e um jardim quadrado dentro, tá? Então, gente, se você não fizer isso, imagine você vai ter que ficar dividindo isso aqui em retângulos assim, ó, né? E calcular a área desse retângulo, desse aqui, desse aqui, desse aqui. Muito difícil, não faça isso, tá? Então, calcule a área do retângulo, de novo, a área do retângulo e subtrai a área do quadrado que está dentro, que é a área do jardim. Não é isso? O que sobrar é o que você vai pintar de amarelo. Que ele falou que vai pintar de amarelo. Beleza? Tá? Então essa é a dica que eu queria dar para vocês. É onde pode, porque, gente, a área de retângulo e a área de quadrado é muito simples. Não tem muito o que dificultar. Então a dificuldade é aí. Ou então assim, ó, em vez de ele pedir a área, ele vai te dar um lado, né? Então, assim, eu tenho um retângulo, ele tem uma área que vale 5, né? Tá? E um lado vale 5 e a área vale 35. Então, aí, ó, pronto. Se eu tiver isso, eu já sei que esse lado aqui vai medir 7. Porque 7 vezes 5, 35. Aí ele pode pedir tudo. Ele pode pedir esse lado. Ele pode pedir o perímetro. Ó, o perímetro é só somar os quatro lados. Beleza? Porque aí você já matou, né? Se você tem a área e tem um lado, você já acha o outro lado. E aí você pode achar perímetro, pode achar, depende do que o problema estiver pedindo, tá? Então é uma outra maneira de dificultar um pouco, porque não fica difícil, mas torna um problema não tão ridículo, né? Porque, né, chegar lá e pedir, calcule a área desse retângulo, eu te dou os dois lados, é muito ridículo para vocês. Vocês são muito safos. Então, a gente tem que tentar dificultar um pouquinho, né? Não dá para dificultar muito, porque só retângulo e quadrado é muito fácil. Beleza, gente? Então, claro, não vão. Eu acho que não vai ter nenhuma questão assim com vírgula e tal. Não é esse o nosso objetivo, querer dificultar em conta. Mas também, se tiver, né? Vocês têm acesso ali até a calculadora e tal, então não vai errar isso. Eu acho que basicamente de áreas. Outra coisa, gente.
quando você tira a área, claro que a área diminui, né? Se você tem aqui um retângulo, certo? Você tem um retângulo, isso aqui tem uma área. Obviamente que se eu tirar um pedaço, desse retângulo, aqui, ó, essa área dessa figura vai ser menor do que a do retângulo, não é isso? Porque o retângulo era aqui, ó. O retângulo tinha toda essa área aqui, né? E agora você só tem essa área aqui. Então você está uma área menor. Só que olha que interessante, o perímetro não. O perímetro aumenta. Concorda? Tá? Beleza? Então o perímetro aumenta. Então vamos imaginar como era antes, ó. Esse pedaço aqui continua o mesmo. Esse continua o mesmo e esse continua o mesmo. Então você vai somar esses três nos dois casos, né? No retângulo inteiro, no retângulo recortado, e vai dar o mesmo. O que vai mudar vai ser esse lado aqui, ó. Mas no lado inteiro eu tenho daqui até aqui, o mesmo que esse, né? O mesmo que esse, ó. Certo? Só que nesse lado recortado agora, eu vou ter esse pedaço, ó. Se eu somar, olha aqui comigo, esse, mais esse, vai dar exatamente esse aqui, de baixo. Concorda? Então, se eu somar esses, vamos colocar aqui, ó, x1, x2 e x3. Se eu somar esses três, eu vou ter esse pedação x aqui, ó. Certo? Beleza? O problema é que, como é perímetro, lembra-se, eu vou passar uma cerca em volta desse terreno. Mas, ó, eu tenho mais esse pedaço que aumentou e mais esse pedaço que aumentou. Certo? Tá? Então, você tem esse x aqui, que se eu somar x1 mais x2 mais x3, já dá esse x aqui de baixo, e mais esses dois pedacinhos aqui que não tinham antes. Então, aumentou esses dois pedaços a mais. Tá? Então, se você vai passar uma cerca em volta desse terreno, né, você vai gastar menos do que se você fosse passar uma cerca em volta desse terreno aqui, que a princípio é o mesmo retângulo, só que todo recortado. Ó. Então aqui você tem muito mais metros de cerca, correto? Você tem muito mais metros de cerca. Ó, você tem que vir aqui, lá no outro eu vou reto. Aqui eu vou ter que fazer a curva para cá, ir para lá, voltar para cá, ir para cá. Aqui é a mesma coisa, entendeu? Então, quanto mais recortado for o terreno, ó, a figura, né, mais perímetro ele tem. Mais perímetro ele tem. Porque o perímetro é tudo em volta do terreno. Então, se você fica dando, né, é como aqui, ó. Se eu tenho dois pontos e uma linha, uma corda esticada que liga eles, ó, essa é a menor distância dessa corda, tá? Agora eu posso ter, ó, os mesmos dois pontos no mesmo lugar, né? Mas se eu pego e faço isso aqui, ó, né? Eu posso dizer que essa corda aqui é bem maior, essa primeira é bem maior do que essa corda aqui, tá? Por quê? Porque né, quando faz esse zigue-zague aqui, você aumenta. É a mesma coisa que está acontecendo na figura. Você faz um zigue-zague aqui, ó, tá? Você está aumentando essa linha, né? E o perímetro aumenta. Então, cuidado, às vezes questão de verdadeiro ou falso. Tirei um pedaço, né, do terreno, o perímetro aumentou? Aumentou. O perímetro aumentou. A área diminuiu. A área do terreno diminui quando você recorta um pedaço dele. Mas o perímetro aumenta. Beleza, gente? Era isso. Acho que, olha, a prova vai ser bem tranquila. Tente fazer os exercícios, né? Se eu achar que a gente... Se bem que a nossa prova é na quarta, de segunda não tem aula. Mas quando eu terminar a prova, eu e a professora, quando a gente terminar a prova, se eu achar que vale a pena a gente fazer mais uma revisãozinha, segunda ou terça ali, a gente faz, tá? Se vocês estiverem com dificuldade, me manda que a gente, até terça, segunda e terça, a gente marca um horário no Meet. Mesmo que seja só uma pessoa, professor, eu não entendi tal coisa. A gente vai marcar no Meet. Convido os outros alunos que quiserem participar, mas a gente marca no Meet, uma aula, né? Abre lá, eu te explico alguma coisa que você não entendeu, te passo o código pelo, né, um WhatsApp, ou até por aqui mesmo. Passa o código do Meet, a gente combina uma hora, você entra,
né? Eu daqui, você daí, ao vivo, e a gente vai conversando e eu vou tirando tua dúvida, tá? Então a prova é quarta, se você está com dificuldade, achando que a prova está difícil, faça isso, beleza? E aí a gente tem segunda e terça para tirar essas dúvidas, tá? Então, é isso aí, gente. Valeu, aquele abraço.